Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula live, do Finança Familiar, um tema bem bacana também, que veio através de algumas ideias e o que eu vi sobre a transformação de uma lagarta, e é o que a gente precisa para sair das dívidas e chegar onde que a gente quer. E eu achei bem interessante porque muitas das pessoas querem ser borboleta, mas sem passar pela a fase do casulo. Então, bacana que na questão da lagarta, da borboleta, que são três fases. Tem a fase da lagarta, tem a fase do casulo e tem a fase da borboleta. E a maioria das pessoas, fazendo um paralelo com as finanças, elas querem estar bem, financeiramente prósperas, né? Elas são lagartas hoje, mas querem estar bem financeiramente prósperas, mas não querem passar pela fase do casulo, que é uma metamorfose, é uma transformação. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, que é bem bacana, porque muitas das pessoas acham que para resolver o problema delas é aumentar o salário, elas ganharem mais. Se você não tem a mentalidade, se você não tem essa transformação, não passou por essa transformação da mente, porque as finanças, o seu extrato bancário, o seu saldo bancário é reflexo das suas atitudes, das suas decisões e das suas emoções que vêm da mente. E uma grande parte das pessoas não entendem isso. Elas acham que se ela ganhar mais, ela vai ter uma vida melhor, se ela ganhar mais, ela vai resolver os problemas das dívidas, mas não vai, gente. Já é comprovado que se você ganha mais, você vai gastar mais, porque você acha que você merece, que você acha que tem uma reserva, porque você ganhou mais, então você pode gastar mais. Antes você comprava um tênis de 200, se você ganhar mais, vai comprar um tênis de 500. Você vai começar a gastar muito mais. E esse paralelo que a gente quer fazer hoje sobre a transformação da borboleta. Porque para a gente sair das dívidas, precisa de uma transformação na nossa vida, precisa de uma metamorfose na nossa vida, principalmente nas nossas mentes. Porque não é só o salário que vai resolver o problema. Se você continua fazendo tendo os mesmos hábitos, os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, os seus resultados serão os mesmos. A gente só consegue resultado diferente à medida que a gente faz diferente. Não tem como. Então, se você quer mudar, sair das dívidas, você vai ter que fazer diferente. Então, não adianta você querer ganhar mais, não adianta você culpar os outros, culpar o salário que você ganha, porque isso aí é o que você conquistou, é o que você investiu em você. E você tem que fazer essa mudança, essa transformação, e que começa aqui na mente. E esse paralelo da aula de hoje que a gente vai fazer, que é bem bacana, que eu achei bem interessante. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar e ajudo as famílias a saírem das dívidas. Sou contador, sou administrador, professor de finanças e sou pai, empreendedor, empresário e ex-Itaú e Safra. E a ideia nossa é justamente a gente ajudar as pessoas a saírem das dívidas, principalmente abrindo a cabeça, porque começa tudo da mentalidade. E para quem tem um interesse aí em sair das dívidas, nós estamos aí com 20 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas. Está acabando essa semana a inscrição, então quem tiver interesse, entra lá no link da bio, entra no grupo de WhatsApp do curso gratuito, que a gente vai enviar um formulário para vocês e para vocês responderem, e através desse formulário que a gente vai selecionar as 20 pessoas para fazerem esse curso gratuito que começa na semana que vem. Já selecionamos algumas pessoas, elas já estão no grupo, tá, do curso gratuito, então espero você aí para fazer parte, para você zerar as suas dívidas e fazer a transformação para você chegar numa vida verdadeiramente próspera, tá bom? Então vamos lá, gente. Como eu falei, eu assisti aí um vídeo falando da transformação que acontece na lagarta, passando o casulo e chegando na borboleta. E eu achei muito similar as pessoas que querem sair das dívidas. É muito parecido e que elas querem ter uma vida financeiramente próspera. Então, esse que a gente vai fazer o paralelo e a gente começa
falando como que a lagarta vive, né? A lagarta, no primeiro momento, ela come de tudo. Ela fica comendo, 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 comendo. Ou seja, ela fica consumindo, consumindo, consumindo e vai engordando. Sem pensar muito o que fazer. Ela vai atendendo as necessidades delas no hoje e no agora. Porque ela só sabe que tem que comer. Né? Quantas vezes vocês já não escutaram aí que na lavoura, que lagartas né, invadiram a lavoura, comeram tudo, porque elas comem mesmo. E é um período que elas só sabem comer, só sabem consumir. E fazendo um paralelo com quem aí contrai várias dívidas, é muito parecido. Né, são pessoas que só sabem comprar, só sabem adquirir bens através de empréstimos, de financiamentos, e aí tem várias parcelas que ela tem que pagar ao longo dos anos, ao longo dos meses, e quando entra o salário, o banco já debita aquele tanto de parcela junto com o salário, e muitas das vezes dá para ela viver até o dia 10 ou dia 15, depois ela tem que pegar outro empréstimo. E muitas das vezes esse empréstimo que ela fez, que ela contraiu, ela tem problemas de compulsão por compras, ela tem compulsão por bets, são as apostas online, ou o tigrinho, são pessoas que compram achando assim, eu mereço, depois eu vejo como é que eu vou pagar, não, depois eu vou pensar como é que eu vou pagar, é só mais uma parcelinha dentre tantas que eu tenho, né? E todo mundo tem, todo mundo faz. E isso é uma mentalidade, gente, que tem que mudar bastante. Hoje mesmo eu estava respondendo um comentário, porque são pessoas. É engraçado, né, gente? Eu fiquei pensando muito sobre esse comentário. Ele colocou alguma coisa assim, porque pobre, se não parcelar, não adquire nada. E aí eu fiz até essa pergunta. Aí ele falou, mas rico também parcela. Aí eu até fiz uma resposta grande para ele, porque eu falei assim: pobre tem que parcelar, porque senão não adquire nada. Aí eu falei para ele, por que se você faz uma parcela hoje, pegou um empréstimo, e você vai se comprometer a pagar, vamos supor, R$ 200 por mês por esse empréstimo para os próximos 10 meses, vamos dizer. Por que ao invés de você adquirir um empréstimo hoje, você não faz o seguinte: esses R$ 200 lá na frente que você vai ter que pagar mês que vem, outro mês, você guarda esse dinheiro numa aplicação, você vai receber os juros, você não vai pagar os juros altíssimos do empréstimo, que deve estar aí, se você pegar um empréstimo, um crediário, que deve estar na faixa dos 5%, tá? Que você vai estar pagando de juros dentro desses R$ 200, se você guardar esse dinheiro como se você estivesse pagando um empréstimo, ganhando juros, e lá na frente você pagar o produto com desconto à vista, vai sobrar muito mais dinheiro para você. E ele até colocou no comentário que ele falou assim: pobre se não parcelar, não adquire nenhum bem, e se ele for investir, ele não tem condição de guardar nem sobrar nenhum dinheiro na carteira. Eu falei, pelo contrário, se você investir, você ganhar os juros, você comprar lá na frente à vista com desconto, porque no parcelado você vai pagar muito mais caro, vai sobrar muito mais dinheiro para você. E ele ainda virou e falou assim, rico também parcela. Aí eu respondi, o rico ou pobre que tem uma consciência financeira saudável, uma mentalidade financeira, ele vai parcelar desde que, se a parcela for melhor para ele do que ele deixar o dinheiro investido numa aplicação. Se os juros da aplicação for melhor do que a parcela que ele tem. Por exemplo, se eu for fazer compras, eu faço compras no cartão de crédito, eu só compro com cartão de crédito, gente. Nem Pix eu pago, a não ser que o Pix seja muito vantajoso, mas é tudo no cartão de crédito, porque eu pago a fatura no valor integral, na data do vencimento, ganho cashback, ganho milhagem, compro minhas viagens todas através das milhas, viajo de graça, entre aspas. Então, é importante vocês entenderem que essa mentalidade tem que mudar. Porque ele falando pobre, o rico... Gente, quem é rico é pessoas que têm uma tranquilidade em viver, ele é dono do próprio nariz. O que é isso?
Ah, eu vou viajar em julho com a minha família, eu não preciso saber se eu estou endividado ou não. A pessoa rica tem uma autoestima grande. Rica, não estou falando de dinheiro, é rica interiormente e automaticamente ela tem um investimento, uma aplicação por trás, ela já tem reserva de emergência, ela já tem reserva para sonhos, ela já tem uma estrutura porque investiu, guardou esse dinheiro ao longo dos anos, que ela automaticamente não precisa ficar ostentando, não precisa ficar mostrando, não precisa ficar competindo com o vizinho. Isso é ter uma mentalidade rica, é a mentalidade financeira rica. E eu, no meu caso, eu parcelo, por exemplo, eu vou comprar um produto. Pô, eu quero comprar esse produto, está no meu orçamento, por quê? E aí eu chego na loja ou na loja online, à vista ou a prazo é o mesmo preço, eu não tenho desconto e não tem como negociar. Então eu compro a prazo. Por quê? Eu vou deixar o dinheiro aplicado, eu vou ganhar muito mais do que se eu comprar à vista. Então eu compro a prazo. Querendo ou não, eu tenho um endividamento de certa forma, porque é mais vantajoso para mim. Então, a pessoa que tem uma mentalidade forte, uma mentalidade financeira inteligente, ele vai parcelar sim, desde que se o parcelamento for melhor do que deixar o dinheiro aplicado, ou o dinheiro aplicado é melhor do que o parcelamento. Isso é fato. Então, isso é uma mentalidade, é uma transformação. E a gente vê que aqui, comentários que a gente vê muito aqui, falando que pobre não tem dinheiro, pobre não consegue guardar dinheiro. Consegue sim, gente. E ainda dei o exemplo para ele que a gente tem uma aluna que é doméstica, ela tem família, cuida da família, ela é doméstica, ela tem um imóvel próprio, comprou o segundo para colocar para alugar e receber o aluguel e guarda dinheiro todo mês. Então, não tem essa questão de quem é rico ou pobre. E ela é rica, rica de mentalidade financeira e ela já está criando um patrimônio para ela e para os filhos dela. Então, é isso que vocês têm que entender. E essa metamorfose que a gente está falando é justamente essa mentalidade financeira que vocês têm que entender. Porque quando você está na fase da lagarta, a lagarta só come, só consome. Né? Consome, atendendo às necessidades básicas. O endividado é a mesma coisa, ele só quer endividar, ele tem que resolver os problemas dele, não planejou, não fez a planilha financeira, não fez o orçamento, não sabe como é que está a situação financeira, muitas das vezes caiu nas armadilhas dos bancos, das instituições financeiras que liberam empréstimo à torta e à direita sem analisar o cliente, e eles são culpados também, né? As instituições financeiras, os bancos, têm uma parcela grande de culpa nisso aí, porque eles visam lucro e quando você entra na agência, eles olham você com um cifrão, né, para bater metas, para cumprir o lucro que eles querem ter. Então, vocês têm que entender que essa mentalidade tem que mudar, vocês não podem ser só consumistas, vocês têm que fazer o planejamento e para conseguir quitar as dívidas, né? A lagarta, ela não sabe que ela nasceu para voar. E muitas das pessoas também não sabem que elas podem ter liberdade financeira. Por quê? Elas nasceram num meio em que elas foram criadas através de dívidas, de problemas financeiros. Então, para ela, aquilo ali é normal. Só que existe liberdade financeira mesmo ganhando pouco. Há possibilidade de ter a liberdade financeira mesmo ganhando pouco. A gente tem vários exemplos aí que pessoas que aumentam a renda através de renda extra, que reduzem custos fazendo pequenos sacrifícios momentâneos em um primeiro momento para reverter o quadro, porque esse sacrifício não é eterno. Então tem que entender que a lagarta, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta, que ela pode voar. E muitas pessoas não sabem que elas podem sair das dívidas e ter liberdade financeira e prosperar. Tá joia? Então esse é o primeiro ponto, um paralelo que a gente está fazendo nessa primeira fase da lagarta, da transformação, da metamorfose da borboleta, desculpa. E aí depois vem a fase do casulo. É um momento mais difícil, mas é um momento mágico. Né? A lagarta se fecha ali, começa a fazer transformações, ela se isola, ela deixa de ser quem era para fazer uma transformação nela. E essa fase do casulo, para quem é endividado, é aquele momento que você fala assim, não aguento mais,
não aguento mais viver desse jeito, não aguento mais viver através dessas dívidas, não aguento mais ter cobrador na minha porta me ligando no trabalho o dia inteiro, é o agiota que vai lá na porta da minha casa, que ameaça roubar o carro, pegar o carro, e meu filho, minha família vendo tudo isso, eu estou envergonhado. É um momento que você fala assim, chega, eu preciso enfrentar os desafios que eu tenho pela frente para ter uma vida financeiramente próspera. Este é o momento que você tem que fazer, é a fase do casulo, é a fase da transformação, que é uma transformação dolorosa. A gente sabe que, porque para sair da zona do conforto não é de uma hora para outra, e a gente tem medo. Por isso que a gente está aqui do Finança Familiar, fazendo 2 aulas gratuitas semanais, sempre deixando gravado, postando vídeo, porque a gente vai dando a mão para vocês fazerem essa transformação com segurança. E quando você chega lá na frente, é libertador, gente. Então essa fase do casulo, fazendo um paralelo, é justamente isso. É um momento de reflexão, um momento que você vai falar, chega, eu não estou aguentando mais viver essa vida de dívida, de ficar fazendo dívida sobre dívida para saber quanto tempo que eu vou durar, cobrador ligando o tempo todo, dormindo mal, no dia seguinte você acorda daquele jeito, vai trabalhar, não consegue render o que você tem que render no seu trabalho, não consegue entregar um resultado bom, e aí você começa a ter cobrança do seu chefe. Isso é vida, gente. Isso é sobrevivência. Mas é aquela hora que você fala assim, chega, não aguento mais, eu estou disposto a fazer a mudança, fazer a transformação na minha vida. E por isso que a gente fala dessa transformação do casulo, né? Parar de fazer novas dívidas, organizar as contas, fazer a planilha financeira, enfrentar a realidade, fazer o seu orçamento, cortar os excessos, pensar em formas de aumentar a renda extra, negociar as dívidas, pedir desconto das dívidas, ver a melhor forma de fazer a negociação das dívidas, né? E é a transformação que é feita dentro do casulo. Ela é silenciosa, ela está na sua mente, porque é aquele momento que você fala assim, não estou aguentando mais, eu quero sair dessa vida. E aí você tem o seu propósito também, que muitas vezes, olha aqui, ó, minha família, pode ser sua família, a gente tem alunos, a gente já conversou com pessoas que elas falam, o que eu estou deixando de legado para os meus filhos? Eles estão vendo eu nessa situação, eu choro pelos cantos da casa, é cobrador o tempo todo, é o agiota que chega lá na porta de casa, toca a campainha, meu filho vai atender, e ele fala que é o agiota que veio cobrar da mãe. É isso que você quer deixar para o seu filho, gente? Chega! Fala assim, pelo amor de Deus, não aguento, eu quero sair dessa vida. Essa é a fase do casulo. É você falar um basta e enfrentar, né, essa dor da transformação. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Sair da zona de conforto dá medo, né? Por mais que eu vou ter que fazer sacrifícios momentâneos para reverter o quadro, eu vou ter que enfrentar a negociação das dívidas, eu vou ter que enfrentar a planilha para ver a atual circunstância que eu estou, como é que eu estou, a minha circunstância, como é que eu posso andar para frente para ter uma melhor vida, porque ficar vivendo de empréstimos cada vez mais altos, de juros altíssimos, não adianta, né? Então é essa transformação que é dizer não, né, para essa vida que você está tendo, é dizer sim para o que você for colocar dentro do seu orçamento, é dizer não para novas dívidas, é dizer não para as compras, é dizer não para as bets, é dizer não para o tigrinho, é dizer não para o orgulho, para o ego inflado, porque o seu vizinho comprou um carro novo e você tem que ter um carro novo e quer a mãozinha até coça para financiar um carro novo, para chegar na garagem com o carro novo, sendo que você não tem o dinheiro. Então isso é importante, ter essa paciência, essa transformação, essa dor, porque ganhar dinheiro, fazer dinheiro para resolver esse problema não é de uma hora para outra. Lembra que a atual circunstância que você chegou, tem anos que você está nessa circunstância porque você não tinha conhecimento de educação financeira. Há anos você está nisso e você quer transformar isso através de tentar ganhar nas bets, você vai se endividar cada vez mais. Você vai tentar ganhar na Mega Sena, pouquíssimos ganham na Mega Sena. Não é de uma hora para outra. Dá trabalho,
tem sacrifício que você tem que fazer renúncias momentâneas, e eu sei que essa transformação não é fácil, é essa fase do casulo. Por isso que a gente está falando aí, porque é melhor você assumir a dor da disciplina agora, assumir a dor de ter o foco, de fazer renúncia, dizer não para aquilo ali que está saindo fora do seu orçamento, para dizer não para as compras, do que e você ter lá no futuro uma vida financeiramente próspera. É muito melhor, gente, não tenha dúvida, tá? E o nascimento da borboleta, né? Uma parte interessante, quando ela sai do casulo, ela não está pronta ainda, gente. A asa dela, né, tá toda ali presa dentro daquele casulo ali, e aí ela vai abrindo, ela vai ter que esticar a asa, vai ter que fortalecer a asa para ela conseguir dar os primeiros voos. Mas ela já aparece ali, aquele belo inseto ali, com aquela borboleta, com aquela asa colorida, mas que ainda está insegura, ela tem que fortalecer. É a mesma coisa com você. Você quitou todas as dívidas. Aí você acha que agora está tudo tranquilo, mil maravilhas, e você começa a fazer os mesmos erros que você fez para contrair as dívidas. Você não mudou sua mentalidade, você conseguiu quitar as dívidas, mas aí está sobrando dinheiro ali, a mão coça para comprar, eu quero comprar porque começou a sobrar dinheiro, pagou as dívidas todas, aquele valor ali que você fez a adequação do seu orçamento, o que você recebe está maior do que as suas despesas, sua mão coça, o que acontece? Você vai voltar ao que era antes, vai querer comprar e vai cada vez aumentando a compulsão por compras, ou gastando dinheiro, querendo comprar um carro novo, e vai se endividando porque você acha que cabe dentro do seu orçamento. E você volta à estaca zero. Por isso que quando é borboleta, sai do casulo, ela abre as asas, ela fortalece as asas, ela estica a asa. E esse é o momento que você saiu das dívidas. O que você tem que fazer? Você tem que investir em você. Você tem que investir com o dinheiro que sobra, reserva de emergência. Primeiro ponto, que é a reserva de emergência, porque todo mundo tem emergência. E é através da reserva de emergência que você vai resolver esses problemas. Porque se você não tiver reserva de emergência, sabe o que você vai fazer? Aconteceu uma emergência, bateu o carro, não tem seguro, você vai se endividar, você vai usar o cartão de crédito, você vai usar o cheque especial, porque não tem reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, você vai fazer a reserva para sonhos, para objetivos, para metas. Seja aquela tão sonhada viagem em família, seja pagar a faculdade do filho. Aí você vai ter disciplina, porque você tem meta. Você tem meta e prazo para cumprir ali com a sua meta. E então essa é a transformação, é a preparação quando você sai do casulo. É você investir em você, investir em saúde, porque aí você vai gastar menos com remédio, vai gastar menos com plano de saúde, com médico, você vai ter uma saúde melhor, você vai investir em treinamento para você e, consequentemente, você vai entregar mais resultado com o treinamento lá na sua empresa, você vai ganhar promoção, vai ganhar aumento de salário, ou outra empresa vai te chamar para trabalhar lá com salário maior. Estão percebendo essa transformação? O que acontece? Quando você sai da fase de casulo, né, que você vai ter metas, você entender que as suas decisões de compra vêm através das atitudes, da sua inteligência emocional diante das suas ansiedades, do seu estresse, do seu ego. Então, isso é importante, né? Porque quitar as dívidas é um objetivo de curto prazo, mas é o início da liberdade financeira. E é isso que todo mundo quer, e todo mundo tem condições de ir atrás dessa liberdade financeira. Para de ter essa mentalidade pequena de que eu só saio do lugar, eu ganho pouco. Não, gente, existe forma de você trabalhar você como um todo, aumentando renda extra, fazendo renda extra, reduzindo os custos. Isso tudo existe forma de fazer isso. Né? Então é importante vocês entenderem essa transformação. E aí eu falo aqui de 5 pontos, tá? Que é importante durante essa transformação. São 5 pontos para você fazer essa transformação, essa
metamorfose na sua vida. O primeiro ponto é a consciência para onde vai o seu dinheiro. O que é isso? Muitas pessoas recebem o salário e falam assim, não, meu salário entrou na conta, não sei nem para onde foi. Gente, não sei para onde foi, é porque você não tem o domínio das suas contas, não tem o planejamento dos seus pagamentos. Você precisa ter a consciência para onde o seu dinheiro vai, para onde que isso você vai fazer dentro do seu orçamento. Quando cair o meu salário, eu vou tirar 10% para investir, eu vou com o restante 50% eu vou pagar as minhas necessidades básicas, 20%, estou citando um exemplo, tá, gente? 20% eu vou gastar para lazer. E é isso você ter consciência para onde o seu dinheiro vai. Segundo ponto, disciplina. Criou o seu orçamento, é você ter disciplina para cumprir aquilo ali que você se propôs dentro do seu orçamento. Eu vou investir todo mês 10% do meu salário? Disciplina. Vou investir todo mês 10%. Está no meu orçamento que nesse momento eu não vou trocar de carro, nesse ano, é disciplina, não vou trocar de carro. Está no meu orçamento que nos próximos 3 meses eu não vou comprar uma roupa nova, disciplina para não comprar a roupa nova. Terceiro ponto aí para vocês fazerem essa metamorfose na sua vida, paciência. Né? Dinheiro é lei da semeadura, gente. Não adianta querer que o dinheiro venha de uma hora para outra. Você precisa ter paciência, você precisa investir todo mês e ganhar no longo prazo, nos juros compostos. E é a lei da semeadura. O que a gente fala da lei da semeadura? Tem que ter paciência na lei da semeadura. É você trabalhar, você escolher a semente, você preparar a terra, arar a terra, adubar, semear, depois aguar, você tirar o mato, você ver a praga, ver a lagarta que vai entrar e comer a sua planta, ver o que você pode fazer ali para tirar aquela lagarta e lá no longo prazo você colher os frutos do que você plantou, colher, ter um resultado no longo prazo. E isso é paciência. Quarto ponto é conhecimento. Gente, se vocês estão aqui, leva isso para a vida e serve para a educação financeira. Se vocês estão aqui e quer chegar aqui, essa diferença é conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento, você estava aqui. Essa diferença é essa. Então, se você quer aumentar salário, quer ter uma promoção no emprego, vai fazer um curso que agregue valor ali no seu trabalho, no que você faz, para você entregar resultado, né, dentro da sua empresa e você ganhar uma promoção, você ganhar um aumento de salário ou outra empresa vir e te contratar com um salário maior. Então, conhecimento faz a diferença na sua vida e educação financeira é conhecimento. O que a gente está entregando aqui para vocês é educação financeira para vocês mudarem a mentalidade de vocês para terem essa consciência financeira de que mesmo ganhando pouco, tem formas de você se organizar, se planejar para investir e ao longo do tempo vocês colherem os resultados. Quinto ponto é propósito, né? É meta, é o objetivo, é o propósito aqui, família. Por que você quer mudar de vida? Né? Você não aguenta mais, é por conta do propósito da sua família. Por que você quer ter meta? Você quer dar uma qualidade de vida, é um propósito que você vai ter para a sua vida, quer dar uma qualidade de vida para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, quer deixar um legado para os seus filhos. Isso é um propósito, são 5 pontos que vocês têm que prestar atenção para fazer essa metamorfose na sua vida. E essa metamorfose na sua vida é interessante porque se você não faz essa metamorfose e você não abre a cabeça, o seu conhecimento, né, para a vida, para a liberdade financeira, muitos entendem que, como não enxergam o futuro, não enxergam a possibilidade, entendem que as dívidas é normal. Ter dívidas atrasadas, ter cobranças de cobrador dos bancos, ligando o tempo todo, isso é normal. Aceitam que dormir mal por conta de como que vai pagar as contas do dia seguinte, onde que vai arrumar dinheiro para comer, para a família toda comer, isso é normal, essa preocupação vira rotina.
Elas aceitam que falta de dinheiro é normal. Mas não é, gente. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. E tem possibilidade, todo mundo consegue prosperar. Então, pensa bem, né, nessa transformação que você quer fazer da sua vida. Crie o propósito que você quer. Olha aqui, eu estou apontando para minha família. Qual é o propósito? Qual é a transformação que você quer na sua vida, na vida da sua família? Em que fase que você se encontra hoje, né? Nessa fase aí da transformação, da metamorfose? Você está na fase da lagarta? Você está aí consumindo que nem um doido aí, fazendo um monte de dívida? Você está na fase do casulo, fazendo essa transformação de que não aguenta mais essa dívida que você está levando, essa vida que você está levando, cheio de dívidas, dívidas atrasadas, nome sujo, não consegue mais comprar nada, está faltando comida na mesa para alimentar a família, e você está disposto a fazer de tudo para fazer essa transformação financeira na sua vida, se fechar, pensar, analisar, adquirir conhecimento financeiro de educação financeira para sair dessa dívida, que é a fase do casulo? Ou você já está na fase da borboleta, pagou as dívidas e agora está na fase de fortalecimento, o que você fez ali para reverter o quadro das dívidas, sobrar dinheiro para pagar as dívidas, agora você vai começar a investir, criar sua reserva de emergência, criar os seus sonhos, estabelecer suas metas, fazer o seu plano de ação e o seu orçamento para cumprir as metas, para ter a liberdade financeira, para você e sua família poderem viajar para aquele tão lugar sonhado que vocês querem, ou adquirir a sua casa própria, ou pagar a faculdade do seu filho ou da sua filha. Qual fase que você está? E é isso aqui que a gente está trazendo, essa reflexão nessa aula de hoje, né, que é essa transformação, que é uma metamorfose mesmo, que eu sei que não é uma metamorfose dolorosa. Imagina, né, de lagarto a uma borboleta. Imagina o que acontece ali dentro daquele casulo para fazer essa transformação, né, gigantesca, para fazer chegar num resultado final lindo, maravilhoso. Que eu faça um paralelo, que esse lindo, maravilhoso é a sua liberdade financeira, é a liberdade financeira da sua família, é a prosperidade da sua família. Já parou para pensar nisso aí, gente? É a natureza ensinando a gente. Olha só, é o que a gente fala, eu falo muito aqui, educação financeira é educação para a vida. E aí, nesse caso, a natureza está ensinando a educação financeira para a gente, né? Muito interessante, muito bacana. Mas fala aí para a gente, essa live vai ficar gravada, manda para quem você acha que deve assistir essa live para entender essa transformação que tem que fazer na vida de vocês. Finalizando aqui, de novo, a gente está com 20 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas. Quem tiver interesse, entra aí no link da bio, se inscreve entra no grupo do WhatsApp Curso Gratuito e a gente envia um formulário e através das respostas que a gente está selecionando as pessoas para essas 20 vagas gratuitas. Está terminando, semana que vem começa o curso, então não perca esse tempo. E agradeço aí enormemente quem gostou da live aí, deixa aquele joinha, compartilha aí, deixa no comentário se teve qualquer dúvida, tá joia? Um abraço para vocês, bom feriado, né, que aí vem um feriado aí, obrigado por terem acompanhado a gente nessa aula e fiquem com Deus.